Texto sagrado, Mateus capítulo 13, verso 33, diz assim: Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos ler novamente. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Verso 34, Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Abra agora a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, também no capítulo 13, verso de número 20. Lucas 13, verso 20. Nós vamos ler também quando Jesus falou a mesma parábola, porém com algumas palavras um pouco diferentes. Lucas capítulo 13, verso de número 20, diz assim: disse mais: a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Feche teus olhos, continua com a sua Bíblia aberta. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui nós te agradecemos por este culto, por esta live, pelos irmãos que nos acompanham, Senhor, cultuando ao Senhor. Pai, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos a Bíblia e sabemos que o fermento na Bíblia, ele simboliza o pecado, simboliza a corrupção, simboliza o mal, o que é maligno. Para vocês terem uma ideia, o fermento, quando chega-se a festa da Páscoa até os dias de hoje, desde o início, a saída do povo do Egito, até os dias de hoje, quando chega a Páscoa uma vez por ano, eles não colocam o fermento no pão. Por quê, pastor? Porque o fermento para o judeu é o símbolo do pecado, é o símbolo da corrupção, é o símbolo de algo maligno que vai estragar tudo aquilo que o fermento ele vai vir trazer ali. Por isso eles comem aquele pão chamado de pão ázimos. Mas, amados irmãos, nós temos que entender que também a serpente, ela tem uma imagem maligna para nós. E o leão, símbolo do leão, simboliza Jesus Cristo. Mas, se você for observar, só para a gente já voltar nesta parábola, porque Jesus, ele está falando do reino dos céus. Jesus, ele não está falando de algo terreno, algo natural. Ele está falando de um reino. Como Jesus, ele disse, o reino está dentro de vocês, o reino está dentro de nós. Nós já manifestamos o reino. Lá na sua casa você manifesta o reino para os seus filhos. Na escola que você estuda, você pode manifestar o reino. Em todo lugar que você estiver presente, a manifestação do reino de Deus é sobre aquele lugar, através da sua vida, porque você carrega a manifestação desse reino.
Então o que Jesus está dizendo aqui não pode ser algo maligno. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo, porque eu vou falar um pouquinho sobre o que Jesus ele está dizendo. Mateus 16, verso 1. Mateus 16, verso 1, vai dizer assim: Jesus ele vai falar sobre o fermento. Olha só o que Jesus falou sobre o fermento. O pedido por um sinal. Somente para você entender essa passagem, Jesus e os seus discípulos acabava de ter a multiplicação dos 7 pães para 4.000 homens, e Jesus está saindo dessa multiplicação, e sobrou 7 cestos cheios. E aí os fariseus vai fazer essa pergunta para Jesus. Mateus 16, verso 1 em diante diz: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Continua com a sua Bíblia aberta aí. Aqui, queridos, os fariseus pedem um sinal vindo do céu, mas Jesus diz a eles: vocês conseguem ver um sinal que o dia vai ser bom e não vai ter chuva? Você olha para o céu e você sabe que não vai chover. Outro dia, logo de manhã, você olha para o céu e você vê que ele está com vermelhidão sombrio, e você logo diz: vai chover. Ou seja, vocês sabem discernir quando vocês veem o céu, mas vocês não conseguem discernir o sinal. Por que é que vocês pedem um sinal vindo do céu? Jesus está dizendo a eles: vocês conseguem ver o que está aos seus olhos, mas vocês jamais vão conseguir ver aquilo que está além do que os seus olhos conseguem ver, porque os segredos do reino é somente para os filhos, para os discípulos, para alguém que é íntimo de Deus. Alguém que não é íntimo de Deus nunca irá conhecer isso que nós estamos falando aqui. Perceba que Jesus diz a ele: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. O que é que Jesus estava falando para os saduceus e fariseus? Vocês querem um sinal, mas vocês não estão preparados, vocês não conseguem contemplar o verdadeiro sinal que eu tenho a mostrar a vocês, que é o sinal de Jonas. Que sinal que era o de Jonas, pastor? O sinal de Jonas é que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Jesus está falando para eles: vocês querem que eu mostre para vocês algo que é natural, e vocês nunca irão conhecer o reino dos céus se você olhar com os seus olhos físicos e naturais. Mas entenda uma coisa: não é para vocês o que eu vou revelar, mas o sinal que eu tenho para você é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe com um sentimento de morte. Mas logo Jesus, Deus trouxe Jonas novamente à vida. Jesus está falando novamente por parábola, dizendo aos saduceus e fariseus assim: o
que vocês querem ver é algo natural, mas o que eu tenho a revelar a vocês é algo sobrenatural. Porém, para ver o sobrenatural não é qualquer um que vai ver, mas é aqueles que reconhecem o reino dos céus. Jesus levou eles lá para Jonas, para ver se eles entendiam o que ia acontecer com ele, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Era isso que Jesus estava dizendo a esses homens, dizendo assim: vocês são uma geração perversa, vocês pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão de Jonas. Jesus, ele falou de Jonas para apontar para o que ia acontecer com ele, que ao terceiro dia ele também ressuscitaria, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Aí verso de número 5, Jesus ele vai falar do fermento dos fariseus e diz: ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Perceba, queridos, que aqui Jesus tinha acabado de multiplicar pão, tinha sobrado 7 cestos cheios, porque Jesus multiplicou 2 vezes pães na Bíblia. A primeira vez 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. A segunda vez 7 pães para 4.000 homens. A primeira multiplicação sobrou 12 cestos. A segunda multiplicação sobrou 7 cestos. Então os discípulos acabou de vir dessa multiplicação e eles não trouxeram pão para eles comer. Então no verso 6 Jesus vem dizendo: e Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem se lembraram dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Perceba que eles estão vindo da multiplicação. Jesus é interrogado e Jesus ele coloca um sinal de interrogação na cabeça dos fariseus e saduceus, dizendo assim: vocês me pedem um sinal, mas o sinal é esse, é como o de Jonas. Aí Jesus, caminhando com os discípulos, ele diz: tomem cuidado com os fermentos dos fariseus. E aí os discípulos começaram a discutir entre si, colocando a culpa em um e outro. Você não trouxe, nós não trouxemos, a gente deixou tudo lá e agora vai ter falta, porque eles estavam pensando que Jesus estava falando do fermento físico, mas Jesus não estava falando de nada físico novamente. Jesus estava falando de algo espiritual, porque esse fermento que Jesus está falando é dos falsos ensinos, das falsas leis, do jugo que os fariseus e saduceus queriam colocar sobre eles. Jesus estava falando de algo eterno para os seus discípulos. E quantas vezes Jesus não quer revelar algo eterno a nós, e nós ficamos olhando com os olhos naturais e não entendendo nada daquilo que Ele está nos dizendo. Mas hoje eu quero profetizar que Jesus, Ele vai abrir os teus olhos espirituais, e você vai conseguir discernir aquilo que é eterno e sobrenatural, porque Jesus, Ele quer revelar aos filhos os seus segredos. Aleluia. Eu estou crendo, querido, nesses tempos, que nós, amantes da Bíblia, servos de Deus, que oramos, que buscamos a face do Senhor, nós teremos
as maiores revelações, os melhores momentos da nossa vida a sós com Deus, tendo experiências inexplicáveis, tendo testemunhos de algo grande que Deus irá fazer, porque Deus, Ele chama a gente para ser filhos e filhos íntimos, que conhecem o coração de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 5, que nós que vivemos uma vida plena no Espírito, caminhamos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, e em nós há uma liberdade espiritual. Nada nos prende mais sobre esta terra, porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Quando eu falo liberdade, não é uma liberdade para o pecado e para a iniquidade, mas é uma liberdade de arrependimento, e livre de toda culpa, livre de toda condenação, porque o sangue de Jesus nos alcança, o sangue de Jesus nos comprou, pagou o preço, e hoje nós somos livres para cultuar e para conhecer o coração de Deus. Sabe, irmãos, essa é uma grande convicção que eu tenho. Quando em Mateus 16:4 diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado. Sinal de Jonas é 3 dias e 3 noites no interior do grande peixe. E o grande peixe era um cenário de morte, era um cenário terrível, era um cenário que Jonas estava passando pelo vale da sombra e da morte. Era somente Deus na vida dele. Quantas pessoas não estão passando esse cenário? Quantas pessoas não estão vendo a vida da mesma forma, um cenário de morte, e é somente Deus para fazer algo na tua vida? Mas eu quero aqui liberar uma palavra profética. Assim como Deus, Ele cuidou de Jonas e não deixou Jonas perecer, Deus também, Ele cuida de você, e Ele não vai deixar você perecer. Esse sinal estava falando da morte de Jesus. Jesus morreu para nós termos vida com abundância. E quando eu falo de vida abundante, não estou falando de posses, de recursos, mas quando eu falo de vida abundante, eu estou falando de uma vida em meio ao cenário de morte, em meio ao caos. Você continuar fluindo, vivendo no Espírito, vivendo plenamente no Espírito e em abundância de vida e esperança, pois não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Ou seja, o que você vê não pode mudar a sua fé. Porque os nossos olhos naturais vêm para gritar na nossa alma algumas coisas, para atrapalhar realmente quem você é, porque você não é somente essa matéria física. Muito além disso, você é alguém eterno, sobrenatural, que pode acessar o reino do céu, que pode conhecer o coração de Deus, e que pode transmitir alegria em um cenário de tristeza, pode mudar a história de alguém através da sua vida, porque você carrega aquilo que vem de Deus. Nós não vivemos por vista, mas por fé. A fé não é o que vemos pelos olhos naturais, mas é o que vemos pelos olhos do Espírito. Pastor, e quando eu chego em um cenário ruim, o conselho que eu dou para você: feche os olhos. Por isso que quando você vai orar, você fecha os olhos, e logo Deus acalma a alma, acalma o coração, acalma o pensamento, e Deus começa a mudar os seus pensamentos, Deus começa a mudar os seus sentimentos. Por quê? Porque quando você se rende a Ele, fecha os olhos naturais, é aí que você entra no sobrenatural, é aí que você entra em uma nova dimensão.
Porque quando nós falamos de céus, nós não falamos desse primeiro céu, não, nós falamos que nós entramos em uma outra dimensão. Você entende isso no seu espírito? Você entrar em uma outra dimensão é você viver além do que os seus olhos naturais vê. Por isso a necessidade de uma comunhão, de uma intimidade profunda com o Espírito Santo, porque é somente com os olhos naturais fechados que você vai conseguir viver uma vida plena no Espírito. Enquanto nós estamos com os nossos olhos bem abertos, olhos físicos, nós não conseguimos enxergar aquilo que a eternidade tem a nos revelar. Jesus em Mateus 16 está ensinando por parábolas, falando do fermento simbolicamente no sentido figurado da linguagem, e no final ele diz que o fermento aqui é os falsos ensinos e doutrinas dos fariseus. Mateus 16 fala do fermento como falsos ensinos, e também 1 Coríntios 5 apresenta o fermento como o mal, o pecado, a corrupção. Porém, eu não vejo Jesus em Mateus 13:33 e Lucas 13:20 trazendo o fermento como algo maligno, como Jesus no livro de Mateus 10:16 diz. Olha só o que Mateus 10:16 diz: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus, nessa parábola do reino, ele não vai atribuir o fermento como algo maligno, porque em Mateus 10:16 ele trouxe a imagem da serpente, falando da qualidade dela, até dizendo a nós, dizendo aos discípulos, a todos que ler esta palavra, dizendo assim: filhos, sejam como a serpente, prudentes como a serpente. Também Jesus ele vai dizer, e em 1 Pedro 5:8 diz, que diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, andam em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, aqui em 1 Pedro 5, Jesus ele traz a imagem do leão comparando ao diabo. 1 Pedro 5:8. Por que, pastor? Eu estou fazendo algumas comparações para a gente chegar no fermento e para a gente ter a certeza de que Jesus está apresentando o fermento como algo bom e não como algo ruim. Também lá em Apocalipse 5:5 diz assim: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Por que é que eu apresentei o fermento, depois falei da serpente, Jesus falando da prudência da serpente para nós, Jesus falando, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, falando do leão como o diabo, e agora Jesus revelou a João no Apocalipse que ele mesmo é o leão da tribo de Judá. Porque nós devemos entender o texto através do seu contexto. Quando Jesus ele disse sobre o fermento, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábola, e sem parábola nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Ou seja, em Salmo 78, Asaf já havia dito: abrirei os meus olhos, abrirei os meus lábios para proferir parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui Asaf já havia falado que
Jesus viria pregando por parábolas. Jesus falou por parábolas. Então Lucas vai falar da mesma parábola. E disse outra vez, aqui compararei. Jesus vai fazer uma comparação do reino. O reino de Deus é semelhante, ou seja, aparência, porque nada do que é terreno é igual àquilo que é eterno. Então Jesus, para ele revelar os segredos do reino, ele vem trazendo algumas comparações. Por que comparações? Ele se assemelha, mas não é que é aquilo, não é o fermento, mas é algo que se assemelha ao fermento que uma mulher, sabe, queridos, Esther, no livro de Esther, capítulo 2, verso 8, diz assim: sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Regai, também levaram Esther à casa do rei sob a custódia de Regai, guarda das mulheres, e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites, e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças, de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha. Ou seja, por que é que Jesus vai falar da semelhança do reino com o fermento? Porque o fermento é algo que você coloca um pouquinho, ele alcança tudo aquilo que você fez, e logo ele vem trazendo um crescimento, e ele vai aumentando. A hora que você vê, você colocou um pouquinho fermento, mas o resultado é grande. Quando Jesus ele vem falando da mulher que ela colocou 3 medidas de fermento, ele está falando do reino que em 3 tempos. Aqui o fermento é o evangelho do reino. O fermento ele vai ser despejado em toda a terra, e todas as nações serão alcançadas pelo evangelho do reino, e haverá um crescimento poderoso sobre os filhos do reino. E quem que coloca esse fermento, pastor? Somos nós, que fazemos a obra de Deus, que cumprimos o nosso ID. Quando você cumpre o seu ID, você está jogando um pouquinho de fermento ali aonde você passa, naquilo que você faz, e logo toda a massa será levedada, ou seja, todas as pessoas serão alcançadas pelo evangelho do reino. Para você entender melhor isso, quando Esther ela é levada, ou Radassa é levada até a casa das mulheres, das princesas, quando seu pai morre, ela é criada por Mardoqueu, seu tio, ou Mordecai, não lembro, acho que é Mardoqueu, quando ela é trazida para a casa das princesas, ela é deixada na responsabilidade de um homem, de um servo, chamado Regai. E fora Regai, também era disponibilizado para elas, princesas, virgens, 7 moças, para que cuidasse delas por 1 ano. 6 meses elas passavam pelo óleo de mirra, e o outro 6 meses ela passava por outra fragrância, que eu não estou lembrado agora. E durante esse tempo ela era embalsamada, durante esse tempo ela era perfumada, ela era cuidada, ela era enfeitada, porque de 10
virgem, somente uma se tornaria esposa do rei. Mas ela era cuidada de Hegai e também de 7 moças virgens que o adornava, colocava os enfeites e tudo. Então o Hegai aqui na história de Esther aponta para o Espírito Santo, que é responsável pela igreja de Cristo em toda a terra, de cuidar de nós, de estar conosco, de sarar as nossas feridas, de tirar de nós a tristeza, a preocupação e por aí vai. As 7 princesas somos nós, que trabalhamos para o reino, que estamos enfeitando a noiva de Cristo, adornando a noiva de Cristo, para que ela venha entrar na presença do rei. Então, quando você trabalha para o reino, você é uma dessas virgens que está à disposição do rei para estar cuidando da noiva dele. Quando você faz algo para Deus, você está adornando a noiva, você está preparando a noiva, você está semeando o fermento do reino, para que esse fermento venha alcançar toda a humanidade, para que todos tenham o direito da salvação. Por isso, sinta privilegiado, você que tem um chamado, você que tem um ministério, sinta-se privilegiado. Você é uma princesa, você é um príncipe, você é alguém que está adornando a noiva do rei, porque vai chegar um dia, você está perfumando a noiva do rei, e vai chegar um dia que esta noiva vai entrar na presença dos reis e Senhor dos senhores, e Jesus, Ele conta com você. Pastor, para quem Deus revela os segredos do reino? Para aqueles que estão dispostos a cuidar da noiva, adornar a noiva, para chegar um dia e levar a noiva até o rei. Sabe, queridos, Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando essa mulher, ela joga o fermento, quem é a mulher da parábola? A mulher da parábola é a igreja, que trabalha para Deus, que faz a obra de Deus. Porque não tem como você conhecer o coração de Deus e não fazer nada para o corpo de Cristo, para a noiva de Cristo. Toda vez que você se aproxima do coração de Deus, é revelado alguns segredos, e logo você deseja fazer algo para a noiva. Você deseja fazer algo para a noiva, por mais simples que seja, mas você deseja. Por quê, pastor? Porque você é essa mulher da parábola, que tem o fermento, que tem a missão de lançar esse fermento na massa. Quem é a massa? É a humanidade, é todo mundo. E a parábola diz que em 3 tempos, 3 medidas, toda a massa será levedada, ou seja, a mensagem do reino será lançada até que alcance todas as nações, todo o mundo. Então virá o fim. Por isso o fermento da parábola não é o pecado, não é o mal, mas é sim o evangelho do reino. E nós somos pessoas muito felizes por ter um chamado em alcançar vidas ministrando a palavra do reino dos céus. Amém? Essa é a palavra, essa é a parábola, e que Deus toque o teu coração. Você que tem um chamado, mas está parado, que Deus ele alcance o seu coração, e que Deus ele venha acender uma chama no seu coração, o desejo de querer contribuir, de querer carregar esse fermento que vai levedar toda a massa.
através das suas orações, da tua intercessão, através do seu louvor, através da sua ação social, através da sua contribuição, através de tudo aquilo que você pode fazer, faça. Por quê, querido? Porque nós somos a mulher que distribui a medida exata do fermento, para que a massa toda seja levedada. E eu creio que esse é o tempo, Deus falou comigo, que esse é o tempo aonde vai ter um avanço grande com respeito ao fermento na massa, aonde o evangelho do reino está avançando muito rápido e vai alcançar muita gente, porque há muitas pregações, há muita transmissão daquilo que está na palavra de Deus. O conhecimento, nós estamos crescendo na graça e também crescendo no conhecimento, e Jesus está alcançando até os confins da terra, porque eu creio, querido, que a volta de Cristo está próxima, e a noiva de Cristo precisa estar preparada.